Eles não têm que obedecer, Tourinho? Não, mas ele não decretou isso aqui, é um preceito. É um preceito. Tiraram-me as costas e não o rosto. Quer dizer, é uma decisão deliberada de quem virou as costas para Deus. Pedido. Então, é isso que é o decreto. É a sua explicação do texto, mas não é o que o texto diz. Não, agora vamos para o texto, vamos para a literalidade do texto, da forma que o senhor está falando. Mas não todas as coisas. Não, sim, mas o que é o decreto em si? É uma vontade inexorável de Deus que não pode ser quebrada. Então Certo. Deus decretou. Justamente porque nós sabemos que Deus pode impedir todos os eventos maus. Ou seja, ele pode dizer, isso não vai acontecer. E ele vai dizer, olha, isso vai acontecer. Ah, eu discordo. Mas discordo. Deus decretou, por exemplo, com muito respeito, que aquele avião, isso R6... Tudo mais. E no caso, Deus, ele é culpado de saber tudo? Não, de forma nenhuma. Então pronto, então não foi ele que determinou. No momento em que pecou, negou a Jesus Cristo, ele perdeu toda a sua salvação. Isso quem vai dizer é... Perdeu a salvação? Mas o calvinismo não perde salvação. E isso no calvinismo que o senhor conhece. Não... O texto diz assim, ó. Eu vou ler só o versículo, 32, por gentileza. 32, 35. Jeremias 32, 35. No 34 fala assim, vocês puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, eles colocaram lá imagens, né, profanaram o templo de Salomão. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Rinom, para queimarem seus filhos e suas filhas a Moloque. O que não lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizesse tal abominação. Aí você diz assim, não passou pela mente, quer dizer que Deus não imaginava que e tal. Então, o que ele está dizendo que não passou pela mente é dar essa ordem. Ou seja, Deus não decretou. Não é que Deus não sabia que eles fariam aquilo. Aquilo eles fizeram, mas não foi por um decreto de Deus. E quem está dizendo isso? Deus. Deus está dizendo assim, vocês fizeram uma coisa que eu não mandei. A lógica, e aí esse é o problema, eu comecei falando assim, ó, tem dois pontos de vista aqui. Um é a filosofia, onde você tomou a decisão e fala assim, a Bíblia funciona assim. Só que a teologia saudável, eu entendo que ela se faz a partir do que está revelado. Aqui, por exemplo, está revelado que Deus não... Desculpa, não estou interrompendo o senhor. Quando o senhor leu o texto, o senhor leu de qual versículo até qual versículo? Eu li do versículo... 31 ao 35. Do 31 ao 35. Jeremias 32. Mas a minha pergunta está no 35. Isso. A minha pergunta está no 35. Porque o 35 diz assim, ó, lá no final... vocês queimaram seus filhos e suas filhas a Moloque, o que eu não ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação. O que Deus está dizendo aqui não é que ele não sabia que eles iam fazer. O que ele está dizendo é que não passou pela mente de Deus dar essa ordem. Logo, isso não foi decretado por Deus. Então, essa Deus não decretou. E quem está dizendo? Deus. Então, eu discordo, porque o versículo que o senhor está apontando é o versículo 35, 34, 35. E o versículo 33, ele vai apontar para o preceito, ele vai dizer: e viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os. Contudo, eles não deram ouvidos para receberem o ensino, o preceito. Mas se Deus decretou, eles não têm que obedecer, Tourinho? Não, mas ele não decretou isso aqui, é um preceito. É um preceito. Então, qual é a diferença? Veja bem, Deus pode dar um preceito e permitir que você desobedeça esse preceito. Essa permissão vai ser o decreto. Agora, ele dá o preceito, não é o decreto. O preceito é o que a pessoa deve fazer. Certo. Ele disse, olha, vocês devem fazer até isso. Tudo certo. Ou seja, Deus pode ordenar, o preceito é que você não adore imagem de escultura. Isso, isso é um preceito. Isso, e Deus pode permitir que você adore imagem de escultura. Sim, ele pode permitir. Mas ele mandou você adorar? Não, porque quando ele fala mandar, aí você está dizendo que Deus está concordando moralmente com aquela ação. E eu falei desde o começo que nós negamos isso. Então ele não decretou. Não, aí a não ser que o senhor esteja dizendo que a permissão não tornou aquele ato certo, ou seja, que Deus não podia impedir também esses atos. Estava totalmente fora do controle divino. Não, essa é a questão. Então vamos lá. Porque eu digo, se Deus tem o poder de impedir aquele ato, e ele sabe que a permissão dele levará aquelas pessoas a fazer aquilo, não colocando a maldade, obviamente, mas porque por um não impedimento, por não pôr um obstáculo, né? Então eu digo que isso Deus decretou, porque ele tornou o ato certo. Então veja que mas veja, não que ele esteja colocando a maldade naqueles homens, né? A sua compreensão sobre o decreto, ela é resultado
de um raciocínio filosófico, que é o que eu estava falando antes. Então, a sua compreensão é filosófica, não textual. Eu não entendo que a escritura vá contra a razão, né? E eu acho que, assim, coloquei o texto aqui do versículo 33, mostrando, e também fiz a distinção entre ordenar dentro da escritura, né? Como dar um dever a alguém, e também mostrei na escritura que a palavra ordenar pode significar também organizar. Então veja, né, bem que você está colocando eu não creio a razão, que Deus organizou então, esse evento. Veja bem, você está colocando a razão acima da Bíblia. Você está dizendo assim, eu não posso crer que a Bíblia vá contra a razão. Quer dizer que a Bíblia está... Primeiro vem a razão, que é isso que eu estou falando. Não foi isso que eu disse. Se o senhor entendeu assim, eu posso ter me expressado mal. Então você quer fazer? Não, mas eu não falei que a razão estava acima da Bíblia. Eu só falei que os dois não contradiz. Eu só falei que os dois não iriam se contradizer. Então né? Veja só. A razão, ou seja, se a escritura apresenta uma coisa e a razão apresenta outra, a gente vai ter que corrigir alguma coisa aí. Tem alguma coisa errada em um dos dois. Não, na escritura não pode estar, né? Não, veja bem. Mas na interpretação daquele que tem... Mas na interpretação pode ter. Certo. Então, você pode interpretar algo e racionalmente não ser verdadeiro, e você pode rever a sua interpretação. E não é isso que está acontecendo aqui? Eu acho que está acontecendo da parte do senhor. Vamos lá, pastor César. Vamos venha. Então, primeiro vamos para a sua afirmação. Quando você diz que a Bíblia não pode contradizer a razão, isso é aquilo que eu falei na minha primeira fala, que a sua teologia, com respeito, não é sobre pessoa, tá? Que é essa compreensão que Deus determinou todas as coisas, ela é puramente filosófica, não bíblica. Então eu só acredito que a Bíblia é irracional. Óbvio, claro. Ela é irracional? Ela está acima da razão. Então a gente não pode estar debatendo aqui dentro dos ditames da razão. Vamos debater. Nós estamos debatendo dentro dos ditames da razão. Por exemplo, quando você diz que a Bíblia não contradiz... Você está tentando me convencer da posição que não tem razão. Quando a Bíblia diz... quando você diz que a Bíblia não contradiz a razão, quer dizer, a Bíblia não quebra as regras da razão, mas ela quebra o tempo todo. Quando o machado flutua, ela quebrou leis. Isso, nenhuma razão explica isso. Não, então, aí o senhor está dando um sentido diferente de razão para o sentido que eu dei à razão. Quando eu falo de razão, eu estou falando dentro daquilo que é uma mente ordenada a pensar corretamente. Não que leis da natureza não possam ser quebradas, ou que tudo tem uma devida explicação científica, mas que, uma vez que existem regras, leis, que regem um pensamento a fim de que a gente atinja uma compreensão de qualquer coisa sem erro, a escritura, quando nós vamos abordar a escritura, devemos abordar, porque senão não existiria exegese. Obviamente eu não sou contra as ciências bíblicas. O que eu estou dizendo é que a nossa fé não é fruto de razão, ela é fruto de revelação. A nossa fé é uma fé revelada e não uma fé construída. Um Deus construído é um ídolo. O nosso Deus não é construído, é revelado. Então, o que a gente tem para trabalhar é a Bíblia. Então, o primeiro texto que eu apresentei, ele diz o seguinte, você apresentou o versículo 33. Lá no versículo 33, Deus está dizendo assim, eu comecei no 31. E Deus está falando assim, vocês estão provocando a minha ira. Você diz assim, o que você fala no 33? O verso 33 diz assim, vocês viraram minhas costas e não o rosto. Quer dizer, é uma decisão deliberada de quem virou as costas para Deus. Sim, ainda o livre-arbítrio também. Isso, ainda que eu... começando, madrugando, os ensinava, vocês não deram ouvidos. Isso é um preceito? O senhor concorda que aqui ele está dando um preceito? Ele está falando de um preceito? Que ele começa o texto falando, olha, eu disse isso, mas vocês fizeram o contrário. Isso, concordo. Aí ele conclui. Aqui está claro que Deus pode ser ignorado, certo? Okay. Nenhum problema. Mas então, aqui ele não está falando de uma questão metafísica. Porque imagina só, se uma pessoa independer totalmente de Deus, como é que ela vai viver sozinha se ela não for outro Deus? Bom, eu não disse isso. Então, eu não disse nada disso. Não, então, certo, mas eu só queria deixar claro esse Deixa ponto. eu falar um pouquinho, senão vai ficar assim, e as pessoas que estão acompanhando, deixa o pastor César concluir o pensamento dele, o senhor continua. Desculpa. Não. E o senhor também, porque senão começa, no aquele... 33, ele diz assim, viraram minhas costas e não o rosto. Ou seja, o Deus da Bíblia pode ser ignorado pelas pessoas. Ainda que eu comecei de madrugada, ensinava, vocês não me deram ouvido. Deus está chamando e a pessoa está virando as costas. Deus está falando e está sendo ignorado. Isso é o que diz o verso 33, que você diz, que você trabalhou. Para receberem a advertência. Obviamente, tem um preceito aqui. Ele está dizendo, eu quero que seja assim, vocês não estão nem aí para o que eu quero.
Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome. Vocês fizeram isso contra o preceito. O preceito é que não se faça isso. E vocês fizeram. Versículo 35. Vocês edificaram altos a Baal, que está no vale do filho de Rinom, e queimaram seus filhos e suas filhas a Moloque. O que eu não ordenei. O que Deus não ordenou aqui? Que eles queimassem os filhos a Moloque. E não passou pela minha mente tal abominação. O que não passou pela mente de Deus? Não é que Deus não sabia que eles fariam isso. O que ele está dizendo, o que o texto diz que Deus falou é o seguinte, ó. Eu não ordenei e não pensei em falar isso para vocês, mas vocês fizeram. Ou seja, aqui Deus está dizendo que ele não decretou uma coisa que aconteceu. Se Deus não decretou essa, aí entra o que eu te falei, a gente faz teologia a partir do que está revelado. Então aqui, esse texto está mostrando para mim que Deus não decreta tudo. Nem tudo que acontece é um decreto de Deus. Isso, agora fala, professor Francisco Tourinho, isso. Eu discordo totalmente da sua interpretação. Por quê? Porque quando o senhor diz que nem me passou pela mente, nem me passou mesmo. O senhor está dizendo, não, isso aqui quer dizer tal coisa. Ou seja, se Deus está dizendo que os decretos, veja bem, decretos relativos a acontecimentos, aquilo vai acontecer. Então, se o senhor diz, olha, Deus não decretou aquele evento, também não passou pela mente dele aquele evento, então ele não sabia. Ele está dizendo literalmente que não estava na mente dele aquilo. Então, ou seja, se a interpretação do senhor estiver correta, então o senhor está impondo ignorância em Deus. E é óbvio que aquele evento tinha passado na mente de Deus. Aquele evento tinha passado na mente de Deus. Independente se a gente crê que ele decretou ou não decretou, aquele evento estava na mente de Deus. Portanto, creio que uma vez que Deus é onisciente, e eu acho que isso não é filosofia, né? Eu acho que isso, eu acho que isso é Bíblia também. E uma vez que o texto começa falando de preceito, né? Que ele ensinava, vocês ignoraram meus ensinamentos, vocês foram lá, ignoraram, adulteraram, queimaram o filho para Moloque, e eu nunca ensinei isso para vocês. No meu ver, a palavra ordenar aí se enquadra muito melhor em eu nunca ensinei vocês, ou seja, eu nunca dei essa ordem, nunca emiti essa ordem, nunca disse que isso era dever de vocês, porque de fato isso concorda com toda a escritura, que fala que o contrário, né, que nós não devemos idolatrar. Deus ensina que não devemos idolatrar. Então, de fato, nunca passaria pela mente de Deus a lei, dar uma lei de que as pessoas deveriam idolatrar, né? Agora, uma coisa é esses preceitos, outra coisa é o seu governo. Ou seja, que aquele evento estava debaixo do governo de Deus, é isso que eu afirmo. E nego quem diz que não está debaixo do governo divino. O que não passou pela mente de Deus aqui? O preceito de ordenar, ou seja, de dar uma ordem para aquelas pessoas, para que elas idolatrassem. É isso que não passou na mente de Deus. Porque não tem nenhum lugar na Escritura que diga, idolatre. Por isso nunca passou na mente de Deus. Então veja bem. Você está dizendo que o que Deus disse que não passou pela mente dele, nunca me passou pela mente dar uma ordem para vocês serem idólatras, seria isso? Isso, isso. Porque ele começa o texto falando, olha, eu ensinei para vocês o modo correto de viver. Vocês não estão vivendo desse modo, vocês estão fazendo coisas que nunca me passou pela cabeça ensinar vocês. É esse daí que eu acredito que seja a interpretação correta do texto. Entendi. Agora veja o texto apenas lido. Queimaram seus filhos e suas filhas a Moloque, pede mais água lá para mim, por favor. Queimaram seus filhos e suas filhas a Moloque, o que não lhes ordenei. O que ele não ordenou? Que queimassem os filhos a Moloque. Isso. Ele nunca deu uma lei, né, para isso. Diz assim, olha, façam isso. Porque o texto se refere à idolatria. Eles faziam isso porque eles queimavam outro Deus, né? E ainda fazendo abominações. Deus não ordenou que eles queimassem os filhos. Não ordenou. Ordenar no sentido de como um comandante manda um soldado. Não no sentido de decretar. Não no sentido de decretar. Uma vez que nós afirmamos que Deus podia impedir aquele evento e ele não impediu, então ele decretou por uma consequência. Veja bem, consequência. Tourinho, nós não podemos pensar que os decretos são iguais. É óbvio que se Deus decretar uma coisa boa, o decreto dele vai ser diferente por uma coisa má. Como já falei, a natureza má já está nas coisas. Então, a simples leitura do texto desmonta tudo isso que você está falando. Porque o texto diz assim, ó, vocês queimaram seus filhos
e suas filhas, o que eu não ordenei. O que Deus ordenou? Que vocês queimassem os filhos. Ok até aqui? Ok. Ok. Então Deus está dizendo, eu não ordenei que vocês queimassem os filhos. Ok. Eles queimaram? Queimaram. Então Deus ordenou? Não ordenou. Então Deus não decreta. Mas é porque o Todas senhor as está cometendo uma falácia de falsa equivalência. Quando fala de ordenar, ele está falando de preceituar. O preceito não é o decreto. O decreto é a permissão dele dessas pessoas desobedecerem essa lei, porque ele poderia ter impedido. Então, isso que é o decreto. É a sua explicação do texto, mas não é o que o texto diz. Não, agora vamos para o texto, vamos para a literalidade do texto, da forma que o senhor está falando. Professor Torino. O texto também diz que aquele evento, vamos ver, ele está falando que o evento em si não foi ordenado por Deus, o evento. É o que o texto diz. Isso. E nem passou pela mente de Deus. Isso. Dá aquela Então Deus não ordem. conhecia Não, o mas evento. passar da mente de Deus aí não é questão de presciência, Torino. Você é um cara inteligente. Não, peraí. Não, você a falou questão não é... falácia. Deixa eu falar um pouquinho. Desculpa. Senão às vezes nós somos criticados, as pessoas pensam que é fácil estar aqui mediando um debate desse nível. Porque se o mediador fala demais, é porque ele é muito palpiteiro. Se eu também falo de menos, deixaram eles tomar conta. Então deixa eu tentar fazer algumas ponderações. Quando o texto, e aqui não estou defendendo o pastor César, o senhor, eu tenho que ser neutro aqui. Quando o texto diz que não passou pela mente, Torino, não é questão de presciência aqui. Deus está dizendo, o que vocês estão fazendo é uma coisa horrível. Não é questão de presciência, porque Deus sabe tudo. Então, Deus pastor, sabe tudo. só que assim, Deus está dizendo, o que vocês estão fazendo, eu nunca pensei que vocês iam fazer isso. Por quê? Eu lhes dei a minha aliança, eu lhes dei os meus estatutos, os meus mandamentos, e vocês estão desobedecendo. Então, é um paradoxo contra a pergunta-chave desse debate. Ora, se Deus decretou tudo, uma pergunta-chave. Deus decretou o mal todo que é do mundo e ele pode impedir esse mal? Ele pode desfazer aquilo que ele decretou? Sim ou não? Ele pode impedir o mal, sim. E ele não pode desfazer aquilo que ele decretou, justamente porque para ele desfazer isso ele teria que mudar. Quem muda, ou muda para melhor ou muda para pior. Se ele mudasse para melhor, então ele não era tão bom assim. Se ele muda para pior, então ele deixou de ser bom. Então, os decretos de Deus são imutáveis. Porém, eu gostaria de dar minha opinião aqui a respeito fica à vontade, do que os irmãos estão falando, que é que está havendo um duplo critério na interpretação do texto. Quando a gente fala de ordenar, então deve ser lido esse texto naturalmente. Mas quando a gente fala de não passar na mente do Senhor, aí o texto já não está sendo tão lido naturalmente pelos irmãos. Ou seja, não, é porque ele quer dizer tal coisa. Então, mas se você lê o texto naturalmente, ele está literalmente dizendo que aquele evento, se os senhores estiverem certos, né, não passou pela mente dele, ou seja, não estava lá na cabecinha dele, né? Cabeça no sentido antropopático, sim, claro, sim. Né? Antropomórfico. Então, Desculpa. Agora veja bem, eu entendi. Entendeu? Então eu acredito que se adequa muito mais quando a gente fala de preceito, porque a Escritura nunca realmente preceituou. Deus nunca fez que você está usando dois pesos e está me acusando de fazer isso. Eu não estou usando os dois pesos. Veja bem, o não ordenei e nem me passou pela mente que vocês fizessem tal abominação. O que Deus está dizendo é o seguinte, eu nem mandei e nem passou pela minha mente mandar. É disso que ele está falando. É isso, Torino, não é presciência. Não, ele nem passou pela minha mente mandar. Como um soldado manda outro em um determinado lugar. É porque assim, agora há pouco você... Não é decreto. Você me acusou de falar assim, decreto. Você me acusou de falar assim, eu estou interpretando a metade do texto de um jeito e depois de outro. Eu não fiz isso. Pelo menos na minha cabeça, eu não estou fazendo isso. Ele está dizendo o seguinte, vocês queimaram seus filhos a Moloque, coisa que eu não ordenei. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que é um decreto para o senhor? Decreto, veja bem, eu creio que Deus decreta coisas, mas não todas as coisas. Não, sim, então, mas o que é o decreto em si? É uma vontade inexorável de Deus que não pode ser quebrada. Então certo. Deus decretou. Então, quando Deus ele tem vontade de algo, ele não pensa nesse algo antes? É que aí a gente pensar, né? A vontade deve ser guiada por alguma coisa, né? Deve ser guiada possível que sim. Pela mente divina. Então, se esse texto está falando sobre decreto, então
automaticamente o senhor disse que não decretou. Não, ele está dizendo então, que também... não decretou. Não está dizendo que ele decretou. Exatamente, não decretou, exatamente. Se esse texto trata de decretos e o senhor diz que não decretou... Isso, ele disse. Exatamente, não decretou e ele mesmo disse que não estava na mente dele... Decretaram isso. Então, ele também não sabia desse evento. Essa é uma conclusão lógica do que o senhor está falando. Essa é a sua conclusão. Não, uma conclusão lógica. Onde está a falha do meu silogismo aqui? As falhas do seu silogismo é que... Bom, não é silogismo isso. Não, mas não falha... é assim. É assim, primeira proposição, segunda proposição, terceira proposição. Eu fiz uma progressão lógica aqui. E, inclusive, perguntei ao senhor qual que é a falha? se a vontade... Falha... Veja bem, perguntei ao senhor que era decreto. O senhor falou que decreto era uma vontade inexorável de Deus, que era guiada... Você concorda, né? Isso é um decreto. Sim, isso. Okay. Mas que é guiada pela mente, porque a vontade não pode ser louca. Ela tem que ser guiada por alguma coisa. Deus tem vontade de algo, tem que ser guiado pela mente dele. No entanto, o senhor diz que isso não se trata de decreto. Ou seja, não trata da vontade, de nenhum tipo de vontade de Deus. De que aquele, ou seja, vontade permissiva ou qualquer outra. Logo, esse evento também não estava na mente dele. E se o senhor juntar com o texto, mas é que você, com o texto aqui, o senhor vai quebrar a presciência divina. Você me acusou de entender metade do texto de um jeito e metade do texto de outro, mas é você que está fazendo isso. Não, eu estou pressupondo que o senhor está falando a verdade do senhor para mostrar a consequência lógica do pensamento do senhor. Ao invés de julgar o que eu estou falando, ouvir o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é o seguinte, ó. Vocês estão matando seus filhos a Moloque. E isso... matar seus filhos a Moloque, eu não decretei. E não passou pela minha cabeça. O que não passou pela cabeça dele? Decretar que matasse os filhos a Moloque. É só isso que ele falou. Agora, o resto, você está dizendo, se ele não decretou, então quer dizer que ele não... você está dizendo, então, que Deus não sabia que isso aconteceu. Não é isso. O que Deus... Veja bem, é o texto lido. Eu só estou lendo o texto. Vocês estão matando seu filho a Moloque, coisa que eu não ordenei, e não passou pela minha mente que fizessem essa abominação. Então, o que ele está falando é sobre essa abominação. Então, não estava na mente de Deus, literalmente na mente de Deus? Que eles fizessem aquela Então, mas não estava literalmente na mente de Deus, Deus não sabia de jeito nenhum daquilo dali? Está preso na oração. Lendo literalmente o texto. Então, a oração é, não lhes ordenei e não passou pela minha mente que fizesse essa abominação. Se o senhor diz assim, olha, rapaz, se deparou com um acidente na rua ali, aí o senhor diz assim, rapaz, olha, meu Deus, nunca me passou pela mente que isso iria acontecer. O senhor está dizendo o quê? Que o senhor era ignorante sobre o assunto. O senhor está surpreso. O senhor está surpreso, o senhor foi pego de surpresa. Não é, definitivamente eu creio que se a onisciência de Deus, a presença de Deus forem verdadeiras, a interpretação do senhor não tem como estar correta. E eu estou dando uma interpretação alternativa do preceito que eu acho que se enquadra muito mais com a Escritura, uma vez que Deus, de fato, nunca deu uma lei para idolatrar. Isso aí é um absurdo, né? Não é um contrassenso. Deus não pode dar uma lei para idolatrar e outra para não idolatrar, né? Mas Deus não pode tudo? Não, aí esse sentido aí não pode, porque Deus só pode fazer coisas que são possíveis metafisicamente de fazer. Ele não pode, por exemplo, com a sua onipotência, criar uma pedra que ele mesmo não possa levantar. Ele não decretou o mal, Torinho? O mal não é contrário a Deus? O mal é contrário a Deus enquanto mal. Uma vez que Deus permite o mal para tirar coisas maiores, essas coisas maiores que são fins sábios e justos, elas não vêm do próprio pecado. Elas, na verdade, ultrapassam o próprio pecado e assim Deus mostra sua vitória sobre o mal. Uma vez que ele permite que o mal aconteça e ele tira algo bom daquilo que não tem bondade nenhuma, então Deus mostra a sua vitória sobre o mal e sobre o pecado. E assim está o consolo de todo cristão. Quando uma tragédia acontece, a primeira coisa que um pastor fala para a ovelha: Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. O consolo é: Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Se eu digo que não há um decreto para as coisas ruins, ou seja, que Deus de fato estava ausente naquele momento, eu jogo a pessoa ao abandono. Ela vai dizer: onde estava Deus naquele momento? Não passou pela mente de Deus que isso ia acontecer. Eu estava abandonado naquele momento. Então, eu vejo que esse posicionamento ele é problemático em diversos ângulos, e eu também não acredito que o texto que o pastor colocou seja o texto adequado. A sua resposta é muito boa. Muito boa, parabéns pela sua interpretação. Porque ela visa resolver o problema, porque é um problema isso aqui. Mas qual que é o erro lógico?
o erro lógico, e nem é lógico aqui, é um erro do ponto de vista da interpretação do próprio texto. É que quando o texto diz assim, não passou pela mente, você está dizendo assim, então não passou pela mente, quer dizer que Deus não sabia que eles fariam isso, mas não é isso que o texto diz. Não é isso que o texto diz. Eu também concordo que não é isso que o texto diz. Isso. O que eu estou dizendo é por consequência. Se a interpretação do Senhor estiver certa, que seria, se está falando de decretos divinos, então ele está dizendo que ele mesmo não sabia. Não decretou. Então, primeiro ele disse que não decretou, certo? A primeira coisa que ele fala é que não decretou. Não, veja bem, concordo. Isso se eu concordar com o senhor, porque eu não creio que essa palavra ordenar seja decreto. Eu distingui aqui as duas e eu creio que o ordenar seja justamente a respeito desses ensinos que ele fala no versículo 33. Ou seja, ele não deu uma lei, ele não deu um preceito. Por isso que eu falei, como um comandante que manda outro, né, um soldado ir para determinado lugar. Aquele soldado ele pode muito bem dizer, não, eu não vou. Então vamos lá. E ir para outro canto, né? Apesar dele estar sujeito às sanções, né? A palavra hebraica aqui é a palavra tsavá. E essa palavra, ela é exatamente ordenar ou decretar. Então, por exemplo, essa mesma palavra aparece em Gênesis 2,16, que diz assim, ó, e o Senhor deu esta ordem. Qual é a palavra hebraica que você falou? Tsavá. Ok. O Senhor Deus deu essa ordem, de toda árvore comerá livremente. É uma ordem. Aparece no 3,11. Quem te fez saber que estava no começo da árvore, que eu ordenei que você não comesse? O tempo todo... Então, ordenar aí, no caso, também é lei, né? Mas veja... que assim, aqui não tem lei, não existe lei ainda, né? Então, o tempo todo, essa palavra, ela é usada para aquilo que a teologia reformada chama de decreto. É uma ordem inexorável de Deus. Eu não concordo. Eu não concordo. Definitivamente eu não concordo. Pelo contexto aqui, eu não concordo, porque tem algum texto, eu já dei todos os motivos, né? A gente pode até passar para outro texto, já que a gente não está chegando no termo comum, né? Podemos, mas como agora a gente está numa questão exegética, você consegue me mostrar um versículo onde essa mesma palavra aparece e o sentido lá não é dar uma ordem? Por exemplo, ela aparece 474 vezes na Bíblia, de Gênesis 1 a Malaquias 4. Você consegue mostrar uma onde não é uma ordem? Ou um decreto? Então, nesse momento eu não consigo mostrar, primeiro porque eu não estou com recursos aqui para sair investigando e lendo cada versículo que tem essa palavra. O máximo que eu posso dizer é que a interpretação que o senhor está dando é uma interpretação que não condiz com a onisciência divina e nem com o contexto imediato do texto, que é um contexto de ensino, né? O mesmo Jeremias, contando que seja ele que escreveu Lamentações, né? Ele vai dizer lá em Lamentações 3:37, ele diz assim, 37, 38, quem poderá fazer e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tantas desgraças como as bênçãos? Né? Então, e a palavra usada aqui é justamente a mesma palavra que o Senhor colocou para decreto, para ordem. Algumas traduções vão trazer ordenado. Capítulo 3, versículo 37 e 38. Então, assim, partindo do ponto de que essa palavra, ela sempre significa decreto, né? Como então explicar esse texto aqui, que diz que ninguém pode fazer nada se Deus não tiver decretado? Bom, vamos lá. Então, primeiro, fica claro que a palavra tsavá ali é ordem na Bíblia. São quase 500 ocorrências e, por uma questão de segurança, eu vou dizer que 99,9% delas tem a ver com ordem mesmo. Eu vou investigar posteriormente, porque aí eu posso pegar cada versículo, a gente não tem nem tempo para fazer isso, né? Sim, vai ser importante. É uma missão impossível, né? Que tá dizendo assim, não, me mostre um, né? Agora eu tenho que olhar cada ocorrência. Okay. Porque assim, mas eu tô falando isso porque antes disso você tinha dito que essa palavra não significa isso. Então, mas eu falei isso porque o contexto e também as consequências lógicas
da interpretação que o Isso. senhor está dando são consequências lógicas que não podem ser aceitas. É porque, por irmão, Entendeu? a lógica é muito importante. Mas exegese e hermenêutica são recursos lógicos a fim de clarificar aquelas coisas que a gente precisa entender melhor. Mas, Torinho, com muito respeito, isso depõe contra você, querido. Se essa palavra aparece quase 500 vezes no sentido de ordenar e decretar, aí não tem saída. Então, Aí você vai ter que, com muito respeito, usar de um argumento subjetivo, dizer que decreto ali não é um decreto, é uma ordem. Não, mas para o calvinismo, o decreto é uma ordem ou não é? Não. Lógico que é, Torinho. Não, veja bem, O decreto é uma ordem de Deus. Ordenar. Deus ordenou que o homem caiu. Ele não caiu. Preceitualmente ou organizacionalmente? Na sua soberana vontade, Deus decretou que Adão caísse. Ele não caiu? Pessoal, nós estamos aqui diante de duas pessoas que eu considero extremamente inteligentes. E nós não podemos confundir deliberadamente ordenar com organizar, ou seja, que as coisas estão em ordem, não estão bagunçadas, ou seja, que as coisas não são, como os ateus falam, né, um caos, Tá. né? Ou seja, onde Deus está, existe uma ordem, é por isso que a gente sabe que Deus existe, porque existe uma ordem. E outra coisa, nós estamos falando de uma ordem de quando você diz, menino, não faça isso. Ou Então, seja, que o decreto não é uma ordem absoluta, Torinho. O decreto é uma ordem absoluta no Que sentido Adão caísse. organizacional. Não estou entendendo isso. O senhor não está entendendo? Não Vamos lá. tô. Quando Se o decreto é uma ordem, então Adão não tinha que cair. Olha só, isso? o conceito de providência divina, é... Ok. O conceito de providência divina é organizar todas as coisas para um determinado fim. Ok. Isso é providência divina. Se Deus, ele está debaixo das... Ou seja, se Deus tem providência, ou seja, se ele tem governo, então aquele evento não estava fora do governo divino. Tá. Isso é ordenar. Quando se fala que foi do agrado de Deus que ele caísse, foi do agrado, de fato, a permitir. Aliás, essa palavra agrado nem existe nas institutas, né? Ela existe apenas administração. Tá. Né? Algo que Jacob Armínio também vai concordar. Né? O senhor deve saber disso, né? Jacob Armínio vai também concordar, o John Wesley, né? Há duas citações aqui, que eu gostaria inclusive de trazer para o público, que a primeira aqui é de Jacob Armínio, que ele vai dizer o seguinte: faço agora a seguinte pergunta: toda administração ou gestão dessa tentação deve ser atribuída a Deus? Se eles disserem que não deve ser atribuída a ele, então estamos ofendendo a providência, as escrituras e as opiniões de todos os teólogos. Está falando aqui a respeito da queda de Adão e Eva, né? Então veja, na época, pelo menos na época dele, era a opinião unânime de que a providência divina, o governo divino, que a queda deveria ser atribuída a Deus. Agora é óbvio, você afirmar que a queda, atribui a queda a Deus em um sentido, não quer dizer que todos os sentidos dessa queda devem ser atribuídos a Deus, até mesmo porque não foi Deus que foi lá e comeu o fruto, né? Seria um absurdo. Então, quando a gente fala de decreto, nós não estamos anulando a natureza daquela causa. Segunda, nós não estamos anulando o querer daquela pessoa. O decreto para os atos pecaminosos, eles são acomodativos. Eles se acomodam à vontade da própria pessoa. Eles não infundem vontade naquela pessoa para os atos pecaminosos. Veja bem. Mas, por exemplo, enquanto a gente está nesse debate aqui, crimes estão acontecendo. Então, por exemplo, tem lá que Deus livre, né? Sei lá, um crime bárbaro, um estupro de um vulnerável. Deus decretou aquele caso? Aquele cara que está cometendo esse crime, ele está cometendo esse crime porque ele está desobedecendo Deus ou porque ele está obedecendo um decreto? Então, falei novamente, né? Mais uma vez, aquela distinção que eu mostrei aqui, que é bíblica, né? Que ele está desobedecendo a lei de Deus, justamente porque não há no decreto uma eficiência moral e nem há um relaxamento da lei. O que então, há desobediência contra Deus. Desobediência contra a lei de Deus. Contra a lei de Deus. A lei de Deus é a vontade de Deus, certo? A lei de Deus é vontade. Isso. É vontade significada. Ela não é vontade
no sentido essencial da coisa. Porque como Deus é absolutamente simples, não há uma diferença entre a vontade e o Deus propriamente dito. Então a gente não pode dizer que uma vontade absoluta de Deus foi resistida ou foi mudada, porque nós estamos atribuindo isso a Ele mesmo, né? Visto que não há diferença entre Ele e sua própria vontade. Agora, os preceitos divinos, eles podem sim serem desobedecidos e podem até serem mudados, né? Como vários preceitos do Antigo Testamento. Através de um decreto de Deus. Então, Deus... Não entendi. Então, por exemplo, não entendi. O crime que eu falei agora há pouco. Certo. O cara está cometendo crime porque Deus decretou? Porque Deus tornou certo aquele crime quando não impediu. Tá, mas isso significa decretar? E para nós, sim. Então, é por isso que veja bem no começo eu falei, olha, talvez o que significa decretar, talvez possa ter significados diferentes para nós. E por que nós dizemos que isso é decretar? Porque uma vez que Deus sabe que é certo que aquilo vai acontecer, se Ele não impedir, quando Ele diz, ó, não vou impedir, e acontece, Ele decretou aquilo como, veja bem, como consequência. Então Deus mandou, Deus coloca um... Veja bem, não há uma aprovação moral de Deus. Não há aprovação moral de Deus. Mas aquele evento poderia ser impedido de Deus. Como não? Porque, por exemplo, o cara que está cometendo o estupro vulnerável agora, então ele está obedecendo Deus, certo? Não está obedecendo a Deus. Ele está desobedecendo. Em termos morais, não. Em termos morais, ele não está obedecendo a Deus. Nesse caso, ele está desobedecendo. Mas o decreto divino não o impediu de fazer aquilo. Então, calma aí. Ele está obedecendo ou desobedecendo agora? Desobedecendo a Deus. Então, a lei de Deus. Desobediência contra Deus. Isso, a lei de Deus. Okay. Se ele está desobedecendo, então Deus não mandou ele fazer aquilo, certo? Não deu uma lei para ele fazer aquilo. Pelo contrário, Deus deu uma lei para que ele não fizesse aquilo. Para que ele não fizesse aquilo. Ok, mas o cara foi lá e está fazendo. E está fazendo. Tá, e Deus que decretou que ele fizesse? Deus não impediu que ele fizesse. Isso para nós é um decreto. Não, mas que Deus não impediu, nós sabemos. Não, que está acontecendo, né? Então concordamos. O senhor não pode querer que eu diga mais daquilo do que eu quero, do que eu já estou falando. Entendeu? Não, então, assim, pastor, você está dizendo que se Deus não impediu o cara de beber, isso quer dizer que Deus decretou. Essa é a sua fala. Isso, Deus decretou. Agora, veja bem, eu falei várias vezes aqui, decretou como uma consequência. Ou seja, por consequência... Deus decretou, veja bem, por consequência... Note só, um não impedimento, ele não adiciona nada à própria coisa, porque ele só não impediu. Ele não adiciona maldade, ele não adiciona nada naquela coisa. Deus apenas se privou de abençoar alguém naquele momento. Agora, veja só. Como eu falei, nós oramos para que nossos filhos sejam protegidos dos homens maus, inclusive que não aconteça estupros. Nós oramos justamente porque nós sabemos que Deus pode impedir todos os eventos maus. Ou seja, Ele pode dizer, isso não vai acontecer. E Ele vai dizer, olha, isso vai acontecer. E aí, ou seja, isso para nós é um decreto. Agora, então, se o senhor está dizendo assim... Vamos até onde nós queremos juntos. Nós queremos veja juntos bem, agora, até se o momento em que o que o cara está cometendo é um crime, e esse crime é uma desobediência flagrante contra a vontade de Deus. Até aqui que estamos juntos. Contra a vontade preceitual de Deus. Isso. E o cara está fazendo aquilo contra a vontade de Deus. Então Deus não mandou que ele fizesse aquilo. Não mandou. Isso. E ele está fazendo deliberadamente. Isso. Se ele está fazendo deliberadamente, como é que Deus pode ter decretado? Aí você está dizendo assim, não... Eu entendo que Deus decreta a partir do momento... Então, deixa eu ver se eu entendi a sua lógica. Ok. Eu estou apenas repetindo os ensinos aqui que já foram me passados. No caso, não, estou apenas repetindo o ensino, né, que eu acredito por ser calvinista, né? Acontece realmente, de fato, que há muitos calvinistas muito ruins, né, que vão falar que Deus decretou como se esse decreto fosse da mesma natureza dos atos bons, né? Ou seja, que antecede tanto em matéria e forma aquilo que a pessoa vai fazer. Eu vou até ler aqui uma citação de Samuel Rutherford, que eu gosto muito da distinção que ele faz. Ele vai dizer o seguinte: o que devemos pensar da distinção entre vontade de Deus como eficiente e permissiva? Ele vai dizer, reconhecemos isso. Aqui, porém, os arminianos discordam de nós. Aí ele vai dizer que vai colocar sobre os arminianos uma vontade ociosa. Mas aqui ele tem um grupo de arminianos específico que ele está falando isso daí. Aí ele vai dizer o seguinte: mas, para nós, a vontade permissiva nega duas coisas. Nega a eficiência moral, pois Deus não é causa daquelas coisas que Ele permite. Nega a vontade aprovadora, pois o que Deus permite, Ele não aprova nem prescreve que a criatura faça. Samuel Rutherford, no livro Exame do Arminianismo. Né? Foi publicado agora recentemente pela minha editora. Esse aqui é o ponto de vista. E assim, Samuel Rutherford, ele é um supralapsariano bem rígido.
ainda para adicionar o problema, né? Ou seja, e ele não vê o decreto da forma como o senhor acha que eu estou vendo, né? Eu estou seguindo apenas aquilo que nós achamos que é correto. Então você tem a chance de tirar essa impressão que eu estou tendo, porque eu imagino que também é a impressão da maioria das pessoas. Um crime que está bárbaro acontecendo, seja ele qual for, ele está acontecendo porque o criminoso está cumprindo o decreto de Deus ou porque o criminoso está descumprindo a vontade de Deus? Não, ele está, veja bem, ele está descumprindo a vontade preceitual de Deus. Ele é mau, e por isso está fazendo aquilo. Essa maldade também não vem de Deus, tal qual aquela ilustração que eu coloquei, né, do cadáver. É inerente ao ser caído. Okay. Exatamente. E a luz, né, o calor faz com que essa podridão venha. A única coisa que vem da parte de Deus ali é o não impedimento e a força física. Porque... Vamos dizer que Deus permitiu, então. Deus permitiu que acontecesse. Agora, permitir significa decretar? Então, esse é o ponto agora. Isso, para nós, significa decretar. Mas eu, particularmente, não estou disposto a contender por termos. Se alguém chegar e dizer assim, não, rapaz, eu não entendo que o nome dado a isso aqui é decreto. Contanto que concorde com o conteúdo. Então vamos lá. Se você acredita que para nós é decreto. Intervir, concordamos até aqui, que Deus não interviu, que Deus não concorda e que Deus deu um preceito para que aquilo não fosse feito. Isso. Até aqui concordamos. Aí eu estou dizendo, tá, mas o crime está acontecendo. Está acontecendo porque o homem está em flagrante desobediência contra a vontade de Deus ou ele está obedecendo um decreto? Você está dizendo, não, está desobedecendo. Se está desobedecendo, logo, Deus não decretou que aquilo acontecesse. Ele não decretou exatamente o contrário. Eu sei, aí mas... agora você diz assim, peraí, eu já concluo. Aí você diz assim, peraí, mas eu entendo que, uma vez que Deus não interfere, podendo interferir, e nisso também concordamos, ele não interferiu, concordamos, e ele podia interferir, também concordamos. Aí a sua lógica, a conclusão é, uma vez que Deus não interfere, podendo interferir, então ele decretou. Ou seja, então o nosso debate agora passa para o que é realmente a palavra decretar. Tem que abrir um dicionário. Isso, né, pastor? Tem que abrir um dicionário e decidir o que é decreto. Então, mas é porque nós afirmamos que é decreto, porque esse não impedimento tornou o evento certo na realidade. Uma vez que Deus era a última barreira para aquilo. Veja só, uma situação em que... Então, Torinho, o homem não pode ser responsabilizado por isso. Eu discordo. Discordo. Deus decretou... Por exemplo, com muito respeito, que aquele avião, isso R.C. Sproul fala, John Piper fala, calvinistas da mais alta envergadura, que Deus, em última instância, decretou que aqueles aviões, em 2001, se não me falha a memória, atingisse as Torres Gêmeas. Ora, se Deus decretou que aquele avião, na sua soberana vontade, atingisse as Torres Gêmeas, não pode culpar ninguém ali. Porque, em última instância, a vontade de Deus foi obedecida e eles não puderam fazer o contrário. Essa é a minha grande questão com o calvinismo. Quer dizer, Deus ordenou que aquilo acontecesse. Por exemplo, Deus ordenou que Adão caísse. Adão caiu, só que não pode responsabilizar, porque ele não poderia ter feito ao contrário. Ele não poderia ter feito ao contrário. Porque se Deus designa, se Deus manda, se Deus faz, eu não posso fazer o contrário. E se eu não posso fazer o contrário, Deus ainda vai me responsabilizar. Então, eu acredito que o senhor deixou de considerar algumas questões, né? Eu acho muito filosófico mesmo. Uma vez que Deus apenas não impede um evento, e nós entendemos que isso é um decreto, porque Deus é a última barreira entre um ato que chega aos finalmente. Uma vez, por exemplo, que digamos, no caso do uma vez que a vítima está totalmente dominada, a última barreira é ou você encontrar bondade no próprio homem, que vai dizer, não vou fazer, mas ele já está ali para fazer, é totalmente contrassenso ele dizer que não vai fazer, ou Deus se impedir aquilo ali. Seja colocando uma bondade no coração desse homem, dando um lapso de imagem de Deus nele, e ele desistir de fazer isso, ou a polícia chegando lá e impedindo qualquer coisa. Uma vez que Deus está diante daquele evento, e ele decide não impedir, ele sendo a última barreira, ele acabou tornando o evento certo. Agora veja, o evento certo fisicamente. Isso não quer dizer que a maldade daquele homem foi colocada por Deus, porque é um não impedimento. É um não impedimento. É como eu chegar e... Então existem coisas que acontecem com as quais Deus não concorda. Com certeza.
Com certeza. Deus não concorda com o pecado enquanto pecado. Porém, todo pecado que acontece, uma vez que ele permite, aquele pecado acontece para fins sábios. Então na minha opinião... para tirar algo maior daquilo, né? Então, a minha opinião é uma questão de rever o que significa a palavra decreto. No dicionário mesmo. Pegar o dicionário lá, o Aurélio Buarque, mas assim, ver pastor, o que é decreto. Porque você está dizendo assim, ó, eu não quero que o meu filho faça tal coisa. Meu filho fez e eu podia ter impedido. Como eu não impedi, então eu decretei. Não tem lógica. Já que o seu assunto é lógica, não tem muita lógica. Sim. Realmente o senhor pode discordar do termo, né? Mas é porque os decretos, eles não são iguais. Então a gente diz que tem um decreto eficiente, ativo, que são para as coisas boas, e você tem um decreto de permissão. Eles geram necessidades diferentes, né? Ou seja, a necessidade do evento. Enquanto os atos bons geram a necessidade de consequente, os atos maus geram a necessidade da consequência. Ou seja, o fato de Deus não ter pedido, a consequência será aquela. E João Calvino vai ilustrar isso daí quando fala dos atos pecaminosos a respeito da morte de Jesus Cristo, né? Então ele diz assim, uma vez que havia uma profecia de que os ossos de Cristo não seriam quebrados, né? E ele vai entender que a profecia é um decreto de Deus, de que os ossos de Cristo não seriam quebrados, isso não tornou o osso propriamente dito de ferro, ou seja, inquebrável. No entanto, Deus agiu com sua providência para que nenhum homem batesse naqueles ossos. Então, ou seja, nem a natureza da coisa que foi alvo do decreto, que são os ossos de Cristo, foi anulada, né? Ou seja, ele hipoteticamente era quebrável, ou seja, não foi um fatalismo que tornou a coisa por natureza, que tornou a necessidade por natureza, que isso que é fatalismo, né? E nem assim também retirou a liberdade daqueles homens que estavam ali ao redor. Aí ele chama isso de necessidade de consequência, né? Ou seja, quando Deus não age na natureza da própria coisa. Então veja bem, na Bíblia, a relação entre Deus e a humanidade é uma relação de determinação e anuência. Então tem coisas que Deus determina. Depois eu só gostaria de tratar sobre o que o pastor falou sobre a responsabilidade. Fica à vontade. Sim. Questão do decreto, depois, né? Não, fala, pastor. Fica à vontade, eu não quero te cortar. Não, desculpa, é porque foram feitas 2 perguntas, né? Vai lá, pastor. Não, o senhor fez a pergunta a respeito da questão da responsabilidade moral, né? Sim. Por que o homem, mesmo debaixo do decreto, ele é responsável moralmente, né? Eu acredito que ninguém aqui esteja procurando mérito diante daquilo que é feito de bom, né? Porém, nós estamos falando realmente das coisas que são más, né? Que seria o foco aqui da questão. Como o decreto divino, como lhe falei, ele é como a luz que bate sobre um cadáver, o cadáver exala um mau cheiro, e o mau cheiro não vem da própria luz, ou seja, não é Deus que coloca o pecado naquele homem, o próprio homem é que é a causa formal, ou seja, ele dá a razão, ele especifica aquele ato em sua maldade, né? Aquele ato recebe a sua razão formal a partir da intenção daquele homem que é maligna, né? Então é por isso que ele é responsável. O fato, a questão, se ele pode fazer o contrário ou não. Nós afirmamos que ele pode sim fazer o contrário, só que ele não quer fazer o contrário. Pelo simples fato de que ele é mau. Pessoas más fazem maldades. Pessoas boas é que fazem bondades. Se a pessoa é má e está fazendo o bem, tem um negócio errado com ela. E na verdade ela é boa. E a impotência do homem em fazer o mal, ela é uma impotência moral. Não é uma impotência natural. Naturalmente ele consegue fazer o bem, ele pode fazer o bem. Porém, ele não quer fazer o bem justamente porque ele é mau. Assim, toda vez que Deus move esse homem segundo a sua natureza, ele, de fato, vai fazer maldades. E ele é culpado justamente porque a maldade não pode isentá-lo da culpa. Eu não posso dizer, olha, o homem é tão mau que não consegue fazer o bem, logo, por isso agora ele é isento de culpa. Não é pelo contrário. Agora é que ele é muito mais culpado, porque ele é muito mau, entendeu? Vai lá, pastor César. Vamos lá. Então, a questão a palavra determinar, na minha opinião, é que está fora de contexto aí, porque a relação de Deus com a humanidade, ela compreende determinações. Tem coisas que Deus determinou, porque nenhum osso de Jesus ser quebrado. É verdade. Geralmente, tudo que tem a ver com a redenção é decreto de Deus.
Então Deus decretou a redenção. Tudo que tem a ver com a história da redenção é decreto de Deus. Agora, nem tudo que acontece é decreto de Deus. Deus está decretando. Por quê? Porque um Deus que decreta todas as coisas... Porque o tema do nosso debate é Deus decreta tudo que acontece. Um Deus que decreta tudo que acontece não pode mandar profeta para corrigir. Porque ele que determinou, né? Imagina, Deus decreta tudo que você vai fazer e ele manda um profeta te interpelar dizendo assim, por que você está fazendo isso? Isso não combina, não funciona. Então, o Deus que decreta todas as coisas é determinista. E determinismo não é matéria teológica. Determinismo é paganismo. Então, antes de Cristo, já existia o determinismo. Então, essa ideia de que se Deus decreta tudo que está acontecendo, tudo já está no livro, lá, tudo, Deus que mandou tudo, tal. Ok, então por que ele interfere? Porque na Bíblia, Deus intervém. Na Bíblia, Deus ele envia, por exemplo, profetas como Jeremias, nesse texto, primeiro texto que nós falamos, e o Jeremias está falando exatamente o contrário dessa ideia do determinismo. Não seria isso? Eu gostaria de fazer uma observação que dentro das correntes pagãs existiam duas correntes, né, principais, pelo menos já na época de 5 séculos antes de Cristo. Os estoicos, né, eles foram aqueles que criaram a palavra livre-arbítrio, né, e eles eram deterministas. Então eles não tinham essa ideia de que a determinação anulasse o livre-arbítrio, embora por causa de um problema do Deus que eles concebiam, que não tinha transcendência, só imanência, eles acabavam caindo no fatalismo, né? Porém, existia um homem na mesma época dos estoicos, né, que foi discípulo de Leuspo, né, em que ele disse o seguinte: olha, rapaz, se as coisas são determinadas, então o homem não tem livre-arbítrio. Então Deus determina as coisas e não determina outras. O autor dessa tese é Epicuro, né, e é o epicurista. Paulo debate tanto com os estoicos como os epicureus na escritura. Eles eram rivais nesse ponto. Então, tanto a ideia de que Deus determina todas as coisas, se anular a liberdade, que é a nossa tese, e Deus determina umas coisas e determina as outras, elas têm origem pagã. Então, assim, não é um bom argumento, né? Esse argumento ele se estendeu também durante a história dos pais da igreja, né? Na época dos pais da igreja, havia um debate entre Plotino e Alexandre de Afrodísias, também sobre o mesmo tema, né? E o argumento de Plotino, que não é um argumento que eu vou usar aqui, porque é o argumento de Plotino, mas é um argumento que eu acredito que se adequa muito bem às escrituras, né? Porque Plotino acusou Alexandre de Afrodísias de dizer que o homem tem um livre-arbítrio dos deuses, porque só os deuses eram independentes de fato, né? Só eles faziam coisas que não eram determinadas. E aí ele diz, olha, as coisas podem ser determinadas e não serem necessariamente anular de fato aquela causa segunda. E ele vai afirmar que uma vez que Deus determina tudo que é bom, sem anular o livre-arbítrio daquela pessoa que é boa, veja, quando a gente fala que Deus determina as coisas boas, a gente não diz também que ele anula o livre-arbítrio da pessoa boa. Mesmo assim, a gente fala que Deus determinou. Então, por que isso só vale para o ato pecaminoso? Né? Ou seja, Deus anula o livre-arbítrio agora da criatura que faz o ato pecaminoso quando ele determina. Mas da criatura boa, ninguém pensa assim. Ninguém pensa, olha, Deus determinou a história da redenção. E aí a gente pode ir para o próprio exemplo de Jesus Cristo. Né? Eu não acredito aqui que alguém pense que Jesus Cristo poderia falhar na sua missão. Né? Ele, de fato, caminhou dentro daquilo que estava determinado. Foi o que eu disse. Tudo que tem a ver com a redenção é decreto de Deus. Pois é, mas olha só, em Prudêncio de Montmaior, que foi um pré-molinista, ele afirmou a seguinte sentença: se Cristo não pudesse fazer o contrário do que ele estava fazendo, então o mérito dele não é válido, porque só há mérito real naquilo que é totalmente livre, e se ele era totalmente livre, então ele deveria sim conseguir falhar. Né? Absurdo, né? A Santa Inquisição... Você concorda com essa ideia? Eu não concordo, porém, há um ensinamento importante aí. Qual?
que não é o poder de contrariedade em ato que atribui responsabilidade àquilo que você vai fazer. Sim, mas que Cristo é atribui incomparável, mérito. né, Torinho? Cristo é incomparável. Então, né? mas ele não tinha livre-arbítrio? Não nasceu em pecado. Ele Certo, era mas ele não tinha perfeito. livre-arbítrio? Ele era perfeito. Então, mas aí o senhor está dizendo que ele não era homem como nós. Não, mas quem está negando a Entendeu? humanidade dele aqui, Torinho? Pastor, não foi isso que eu disse. Eu falei que, por consequência, uma vez que Cristo tinha livre-arbítrio e o mérito dele é supererrogatório, ou seja, é muito maior do que os nossos, quando fazemos coisas boas, né? Ou seja, o livre-arbítrio dele era muito mais poderoso do que o nosso, e ele não poderia, em ato, fazer algo contrário. Então, se a contrariedade for o fundamento da responsabilidade, então Cristo não foi responsável pelo que ele fez. Por isso eu nego totalmente que a contrariedade em ato, veja bem, não é o poder natural, mas o poder moral. Ou seja, você é tão bom que você não consegue agir o contrário. Assim como também você é tão mal que não consegue agir o contrário. Né? Não é o fundamento da responsabilidade. Eu posso também citar outros exemplos. Por exemplo, o homem, enquanto totalmente depravado, que ele ainda não recebeu a mensagem do Evangelho, ele não recebeu a graça preveniente, né? Aquele homem, ele é totalmente depravado, ele também não consegue ir a Deus. Mas aqueles pecados daquele tempo ali não são anulados, mesmo sem esse poder em ato de contrariedade. Eu quero te fazer uma pergunta. O Senhor tem também os demônios que não podem fazer o contrário. Nós temos nós na glória também não poderemos pecar. E o próprio Deus não pode fazer o mal e é mais livre que todos nós. Então, assim, o argumento do que o poder de contrariedade em ato, veja bem, eu estou sempre ratificando, em ato não é um poder em potência todos temos. Falando em ato, de fato, de fazer, né? Não anula a responsabilidade daquela pessoa e nem a formalidade que ela concede ao ato. Vai lá, pastor muito César. Bom, muito bom. Agora, vamos caminhar para o final desse debate, não é? Agora, daí, dessa sua frase, dizer que quando acontece o crime que eu citei aqui, ou a idolatria, por exemplo, onde o próprio Deus disse que não foi ele que determinou ou ordenou, então, na minha opinião, a sua construção é perfeita, só que ela termina com um erro de conclusão, porque você está dizendo o seguinte, ó, o fato do o bandido estar fazendo o crime agora, Deus pode impedir? Pode. Deus impediu? Não. Então ele determinou. Esse a conclusão que ele determinou só a consequência, viu, pastor? Ele não determinou que o homem estava lá fazendo isso aí, não. A determinação é sempre de não impedimento. Sempre de não impedimento. Então, então ele não determinou aquele crime. Como consequência ele determinou, porque ele poderia impedir. Esse é o argumento. Entendeu? Esse é o argumento. Então, por exemplo, a necessidade de consequência é de consequência. Deus que fala para não roubar, determina que se roube. Veja bem, ele não determina que se roube como uma aprovação moral, apenas como não impedimento. É isso que... Porque o não impedimento, ele não acrescenta nada à coisa. Ele só não impede aquela coisa de fazer. E nem arminiano, para mim, na minha leitura, a gente está caminhando junto 90% do tempo. Só que quando chega na conclusão, você diz assim, o estuprador que está estuprando uma bebê, Deus decretou. Então, eu falo, peraí, com base em que ele decretou? Porque o nosso problema é terminológico. Porque ele podendo... exatamente. Porque ele podendo impedir, não impediu. Falei, tudo bem, mas isso não diz que ele decretou. Não, tem um monte de coisa que você pode na verdade, ele só disse que tornou o evento impede. certo, né? O que a gente afirma é isso daí. Ele tornou o evento certo. Desculpa. Torinho. Então, ok, peraí, pega nisso. Porque, de verdade, a gente está caminhando 90% junto. Ele tornou o evento certo. Peraí. Ele tornou o evento certo? Não. Ele sabia que o evento ia acontecer. Por quê? Porque Deus é onisciente. E os homens lá, por exemplo, Deus é onisciente. O que é onisciência? Define onisciência. A onisciência é ser perfeito em conhecimento, né? Seja do que vai acontecer, do que poderia acontecer. Além de conhecer também todas as coisas que são naturais, ou seja, que não podem ser de forma diferente, porque Deus conhece a si mesmo, a forma geométrica e tudo mais. E no caso, Deus, ele é culpado de saber tudo? Não, de forma nenhuma. Então pronto, então não foi ele que determinou. Mas eu não vejo a conexão lógica disso, não. Vou te explicar. Quando você diz assim, Deus sabia... Eu não atribuí culpa a Deus em lugar nenhum. Ok. Deus sabia que ia acontecer? Sabia. Deus sabia que o crime ia acontecer.
Deus podia ter impedido? Podia. Impediu? Não. Mas ele sabia que poderia acontecer. A culpa é de quem? Do criminoso. Culpa do criminoso. Como sabemos disso? Porque ele vai ser julgado. Foi a minha primeira fala. Ele vai ser julgado no final. Então Deus não concorda. Deus não concorda. Deus mandou? Não. Aí a sua conclusão é assim: então, se ele podia impedir e não impediu, então ele decretou. Então me falta um elo aí, me ajuda, né? Me ajuda a passar pro seu time. Falta então, decretar. Cadê esse elo? Não tem esse elo. Veja bem, para haver um decreto, você tem que gerar uma necessidade em determinado evento. Não, veja bem, não é qualquer tipo de necessidade. Por exemplo, para haver um decreto, tem que haver uma determinada necessidade em um evento. Quem ou em uma isso? coisa. Porque é decreto, ele não pode mudar. É isso que eu estou falando. Não. Então, quem decidiu que para ter um decreto tem que ter uma certa necessidade? Não, eu estou dizendo apenas o que eu acredito que é. Certo? Então não é a Bíblia, né? O seu pensamento. Não, aí isso o senhor não pode garantir que eu não estou falando de Bíblia. Então fala de Bíblia para nós. Porque a Escritura diz... Qual a necessidade de Adão cair? A Escritura pouco... eu posso falar sobre isso também, o que eu penso, por que Adão caiu, né? Porque a própria Escritura diz que Deus encerrou todos debaixo da desgraça para usar de misericórdia com todos. Provavelmente a gente não conheceria... Romanos 11 não. Romanos 11. Uma dúvida sincera aqui, sem interpelá-lo. Um eleito pode cair da graça? Pode. Pode? Pode. O que acontece é que Deus não deixa ele morrer no estado de queda. Um eleito cai da graça? Pode cair da graça. Quebrou o calvinismo. Negativo. Que perseverança dos santos. Quem afirma isso é João Calvino. E a Bíblia? João Calvino vai dizer que Pedro, no momento em que pecou, negou a Jesus Cristo, ele perdeu toda a sua salvação. Isso quem vai dizer é João Perdeu Calvino. A salvação? Mas o calvinismo não perde salvação? E isso no calvinismo que o senhor conhece, não no calvinismo que eu estou apresentando aqui, que é o que... E a tulipe e a perseverança dos santos? A perseverança do santo apenas garante que aquele homem chegará até o final. Eu fiquei espantado agora, com muito respeito, Ourinho. Mas veja bem, você é um calvinista respeitado no Brasil, dizer que um eleito cai e perde a salvação, é isso mesmo? Ele pode cair, então pode perder a salvação. Não, o que ele está dizendo é que a doutrina da perseverança, na visão dele... Na visão reformada. Na verdade, esse é o calvinismo. Isso aí é o Calvino. Porque o calvinismo de hoje não é bem o calvinismo da Instituta. É eduardianismo hoje. Então, mas o que ele está dizendo estão vibrando ali, eu tô espantado aqui. O que ele está dizendo é que a pessoa pode perder, mas a perseverança diz que não vai terminar assim. Isso. Então, mas se perdeu, pastor César. Não tem como. Não. Aí o senhor está... O senhor está indo para o lado dele. Fiquei preocupado agora com o senhor também. Mas eu acho que o senhor não entendeu. Não, então... Durante o percurso... Para mim, um eleito nunca perde a salvação. Dizer que um eleito caiu da graça e perdeu a salvação. Depois ele vai recuperar a salvação, é isso, César? Sim. Deus vai lhe dar uma porção de graça, certo, a fim de que ele retorne, assim como o filho pródigo caiu. A Bíblia fala que ele estava morto. Ele morreu. Ele pereceu. Ele fala ali, ele estava morto. Filho pródigo. Quando ele estava lá com os... Ele disse, eu estava morto. Ele estava morto, né? Quando ele estava lá com os porcos, né? Veja, ele entrou no estado de apostasia real. Mas o final dele não era aquele. O final dele era voltar. Assim como a ovelha perdida, assim como a dracma perdida, todos eles voltaram. Né? Então, o que a eleição garante não é que você é infalível, porque a infalibilidade é de Deus, não é da própria pessoa. Estamos de acordo. Né? A própria pessoa, ela pode cair e ela vai chegar ao final em virtude também das bênçãos divinas que Deus vai dar. Agora, quando nós somos salvos, é necessário entender que o processo da graça, da mudança da graça no nosso coração, Deus ele tem o poder de mudar a vontade da gente assim, se ele quiser, num piscar de olhos. Mas Deus não quer fazer assim. Deus quer fazer isso conosco, não sem a gente. Então é necessário que a gente experimente a graça, essa mudança que a graça nos proporciona, e também experimente quedas, a falibilidade, para que a gente tenha uma consciência de quem nós somos. E se, uma vez, Deus decidiu, como fala lá em Judas 24, que Ele é poderoso para impedir toda e qualquer queda, Deus poderá, por sua providência, impedir toda e qualquer queda. Pelo menos as quedas que me levariam a perder a salvação, né?